O ano era 1945. O mundo, devastado pela Segunda Guerra Mundial, buscava esperança em meio aos escombros. Cidades estavam destruídas, famílias separadas, e o trauma era universal. Soldados e civis tentavam reconstruir suas vidas, marcados por perdas irreparáveis. A Europa e o Japão eram símbolos de destruição, e a economia global estava em ruínas. A fome e a miséria eram comuns, e a tarefa de reconstrução parecia impossível. O medo de uma nova guerra pairava sobre todos. Líderes mundiais sabiam, era preciso agir para evitar outra catástrofe. O isolamento não era mais uma opção. Surgiu então a ideia de criar uma organização internacional para promover o diálogo e a cooperação. A experiência fracassada da Liga das Nações serviu de lição. Desta vez, o fracasso não era aceitável. O objetivo era claro: substituir armas por palavras, guerra por diplomacia. Assim nasceu a semente da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela emergiu da dor, mas carregava a esperança de um futuro de paz. A ONU seria um fórum global para resolver conflitos e reconstruir a confiança entre as nações. A colaboração internacional tornou-se essencial para a recuperação mundial. A ONU representava um novo começo, um compromisso coletivo com a paz. O mundo precisava de um espaço onde todos pudessem ser ouvidos. A ONU foi criada para unir povos, superar desconfianças e evitar que a história se repetisse. Sua missão era transformar sofrimento em cooperação. A esperança de um futuro melhor estava, finalmente, ao alcance da humanidade. A ONU nasceu como resposta à maior tragédia do século. E sua história começa aqui. O principal objetivo da ONU era evitar uma terceira guerra mundial. As guerras anteriores mostraram que o conflito moderno era devastador e ameaçava a própria sobrevivência da humanidade. A bomba atômica elevou o medo a um novo patamar. A Liga das Nações havia falhado. A ONU precisava ser mais forte e inclusiva. Além da paz, a ONU buscava combater problemas globais como fome, doenças e pobreza. A ideia era promover desenvolvimento, proteger direitos humanos e garantir justiça. A ONU foi planejada para ser policial, juiz e médico do mundo. Segurança coletiva, direitos humanos e desenvolvimento tornaram-se seus pilares. A agressão de um país seria problema de todos. A ONU nasceu para resolver disputas, proteger os vulneráveis e construir um futuro melhor. Era a esperança de um mundo mais justo e seguro. A criação da ONU foi resultado de negociações intensas entre 50 países em São Francisco, 1945. Delegados de diferentes culturas trabalharam juntos para redigir a Carta das Nações Unidas. O desafio era criar uma estrutura forte, mas respeitosa à soberania dos membros. O Conselho de Segurança, com membros permanentes, foi uma solução para garantir o compromisso das grandes potências. Em 26 de junho, a Carta foi assinada, simbolizando o compromisso global com a paz. O evento marcou um momento histórico de união e esperança. A ONU foi oficialmente fundada em 24 de outubro de 1945, data celebrada até hoje. A Conferência de São Francisco mostrou que a cooperação internacional era possível. A Carta das Nações Unidas tornou-se a base para um novo sistema mundial. A ONU nasceu do esforço coletivo para evitar que a tragédia da guerra se repetisse. Os 50 países que assinaram a Carta em São Francisco, mais a Polônia, são os fundadores da ONU. A diversidade de nações deu legitimidade à organização desde o início. O primeiro encontro da Assembleia Geral foi em Londres, 1946, reunindo antigos inimigos sob o mesmo teto. Decisões importantes foram tomadas: eleição do presidente da Assembleia, membros do Conselho de Segurança e escolha de Nova York como sede permanente. A ONU estabeleceu idiomas oficiais para garantir comunicação entre todos. O inglês e o francês foram os primeiros, seguidos por chinês, russo, espanhol e depois árabe.
O encontro em Londres transformou a Carta em ação. A colaboração entre diferentes culturas mostrou que a paz era possível. A ONU nasceu como um espaço onde todas as vozes poderiam ser ouvidas. A ONU foi moldada por pessoas notáveis dedicadas à paz e aos direitos humanos. Eleanor Roosevelt liderou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, unindo diferentes culturas em torno de direitos fundamentais. Dag Hammarskjöld, segundo secretário-geral, fortaleceu o papel da ONU em missões de paz, tornando-se símbolo de coragem e dedicação. Kofi Annan, de Gana, liderou a ONU em tempos de grandes desafios, defendendo reformas e recebendo o Nobel da Paz. Sérgio Vieira de Mello, brasileiro, dedicou sua vida a missões humanitárias e ao diálogo em zonas de conflito. Essas figuras mostraram que liderança, coragem e empatia são essenciais para a missão da ONU. Suas histórias inspiram novas gerações a lutar por um mundo mais justo. A ONU é feita de pessoas que acreditam na paz. A sede da ONU em Nova York é território internacional, com seus próprios selos postais e força de segurança. A escultura Não Violência, uma pistola com o cano em nó, simboliza o compromisso com a paz. Durante a crise dos mísseis de Cuba, a ONU foi palco de confrontos históricos entre EUA e URSS. A bandeira da ONU, azul clara com ramos de oliveira e um mapa sem fronteiras, representa paz e união global. Cada elemento da sede e da bandeira foi pensado para transmitir a mensagem de cooperação. A ONU é um pequeno mundo dentro de uma cidade, onde a diplomacia é vivida diariamente. Histórias e símbolos reforçam o papel da ONU como promotora da paz. A organização é palco de momentos decisivos e curiosidades únicas. A ONU inspira pelo exemplo e pela criatividade. A ONU influencia nosso dia a dia de formas muitas vezes invisíveis. A OMS coordena respostas a pandemias e leva vacinas a lugares remotos, salvando milhões de vidas. O Unicef protege direitos de crianças em mais de 190 países, levando educação, saúde e esperança. As missões de paz, com os capacetes azuis, ajudam a manter a estabilidade em regiões pós-conflito. A ONU cria ambientes seguros para reconstrução e reconciliação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou constituições e tratados em todo o mundo. Direitos como liberdade de expressão e proibição da tortura foram consolidados pela ONU. A organização estabeleceu padrões globais de dignidade e justiça. A ONU mostra que cooperação internacional é vital para enfrentar desafios globais. Seu impacto é real e duradouro. Apesar do tom sério, a ONU também vive momentos de leveza. Em 2018, durante um discurso de Donald Trump, a Assembleia Geral reagiu com risadas espontâneas. O episódio quebrou o protocolo e mostrou o lado humano da diplomacia. Trump reconheceu a reação, tornando o momento ainda mais marcante. A cena viralizou, lembrando que, por trás dos discursos, há pessoas reais. A ONU já presenciou discursos inspiradores e controversos, mas segue resiliente. O episódio reforça que a ONU é um palco de diversidade e humanidade. Até nos momentos inusitados, a missão de buscar soluções permanece. Para jovens, a ONU pode parecer distante, mas seu papel é mais relevante do que nunca. Desafios como mudanças climáticas e pandemias exigem cooperação internacional. A ONU lidera esforços globais para soluções sustentáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um roteiro para um futuro melhor. Jovens podem se envolver em projetos, simulações e programas de voluntariado da ONU. Essas experiências formam líderes globais conscientes e engajados. A ONU ensina que, apesar das diferenças, compartilhamos um destino comum. Conhecer sua história prepara cidadãos para um mundo interconectado. A ONU foi criada como promessa de paz para o futuro. Cabe às novas gerações manter essa promessa viva.
Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Comente qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!